Estamos sem essa luz aqui, não sei se tem. Como é que está para a câmera? Tranquilo. Tranquilo? É o final da história. Qual é o final da história? Vamos falar de duas coisas, né, relacionadas com o espalhamento. A primeira delas é o famoso teorema óptico, certo? Então, vamos mostrar nesse contexto aqui que a gente está trabalhando, que é o contexto mais formal da matriz S, né, como é que a gente deduz o teorema óptico, essencialmente. E o segundo contexto ou a segunda coisa que eu vou mostrar para vocês é uma conta rápida também, né, de como que a gente recupera aquela visão do espalhamento de uma partícula por um potencial, né, que a gente estuda em geral na graduação. Né? Na graduação, o estudo de espalhamento é basicamente um estudo de espalhamento elástico. Você vem com uma partícula, ela interage com o potencial e ela sai. Aí você mede para onde ela saiu, qual foi a modificação na direção do momento dela, mas o módulo do momento não pode mudar, a energia não pode mudar, coisas assim não podem mudar. Né? A vantagem desse formalismo que a gente colocou aqui, de matriz S e tal, é porque a gente pode falar de processos inelásticos também. Né? E mais ainda, a gente pode falar de processos onde a partícula tem spin, né? A gente pode falar de processos onde tem outros números quânticos internos nas partículas sem uma menor dificuldade. Sua dificuldade é calcular a matriz S. Né? Se você sabe calcular a matriz S, tudo bem, não tem problema. Aí as outras formas que você tem, para seção de choque, para amplitude para taxa de decaimento e tal, estão dadas em função da matriz S. Né? Então, são esses dois tópicos. Teorema óptico, que a gente vai fazer primeiro, e em segundo, a obtenção da função de onda espalhada, né, de uma partícula interagindo com um potencial não relativístico. Vamos fazer essas duas coisas hoje e aí a gente fecha o espalhamento. Então vamos lá, a fórmula lá para a matriz S, né, que a gente tinha, era essa aqui, né? Vou apelar para a memória de vocês. Só relembrando um pouquinho, né? Esse M beta alfa, né, era aquele T beta alfa mais, né, mas com algumas características embutidas dentro dele. Primeiro, eu tinha extraído do T beta alfa a delta de conservação de momento, tá certo? Como é que eu fiz isso? Eu supus que os estados, né, que o potencial que eu estava trabalhando era o potencial invariante translacional. Né? A invariância por translações temporais, que a gente supôs desde o início, o potencial independente do tempo, conduziu a delta de energia. Né? A invariância por translações espaciais conduziria a uma delta de momento também. Né? Na aula passada, a gente viu também que simetrias internas podem conduzir a outras deltas, que são deltas de crônica, nesse caso, não são deltas de dia. No caso, uma delta, por exemplo, da somatória da carga elétrica total menos a somatória da carga elétrica total do estado inicial e a somatória da carga elétrica total do estado final. Né? Essas duas grandezas, a carga elétrica total do estado inicial, deve coincidir com a carga elétrica total do estado inicial. E outros números quânticos conservados vão impor que existam outras deltas parecidas na matriz S. Então, a gente só singularizou, tirou, né, para fora as deltas contínuas. As deltas discretas ainda estão mantidas ali dentro. Né? Outra coisa que a gente supôs sobre esse M beta alfa é que ele representa apenas processos que a gente chama de conexos, certo? Ou seja, processos onde não há interações isoladas de clusters, de partículas. Né? Em outras palavras,
todas as partículas do estado inicial interagem com todas as outras partículas do estado inicial. Não tem um subgrupo de partículas interagindo entre si e outro subgrupo de partículas interagindo entre si, o que daria vazão a duas deltas de conservação de momento separadas, né? Isso é uma hipótese importante para a gente aplicar o nosso método de colocar o sistema numa caixa e pegar os fatores de volume e tratar esses fatores de volume, relacionando eles com fluxo, relacionando eles com essas coisas, tá certo? Se a gente não faz isso, a gente tem dificuldade na interpretação dessas coisas, tá certo? Esse é um ponto. Então, dentro daquele M delta alfa estão contidas todas essas hipóteses que eu estou colocando aqui. Só para a gente relembrar, né? Essa expressão, inclusive tem um menos 2πi que está contido lá dentro. Na nossa expressão original aqui ele tinha menos 2πi. Estou jogando também para dentro do M delta alfa para não encher o saco. Tá certo? Bom, uma coisa importante que a gente viu é que a matriz S era unitária, né? Então a gente tinha essa condição que está aqui, ó. Isso aqui era delta. Como é que pode chover 2 dias seguidos e está quente? Como é que é isso? A teoria da chuva não está funcionando. Eu tenho que fazer uma teoria melhor, não está funcionando. Já deu tempo de esfriar a chapa, né? Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa matriz S que está aqui, que a gente colocou, né? E substituir aqui nessa relação, né? Essa relação aqui é a unitaridade, né? Da matriz S. Certo? Então, se eu colocar isso aqui, vamos lá, né? Devagar, integral de gama de delta gama menos delta mais delta e gama menos e delta e gama menos e delta N gama delta esquerda vezes, né? Delta gama menos alfa mais delta e gama menos e alfa delta e gama menos e alfa N gama alfa. Certo? Com os dois primeiros termos aqui, não. Delta gama menos delta, delta gama menos alfa, de gama vai dar um delta alfa menos beta, né? Aí você tem o produto desse termo por esse termo e o produto desse termo por esse termo, né? Então, tanto num caso quanto no outro, né? O que vai acontecer, por exemplo, se você tem delta gama menos beta, delta de gama menos e alfa, delta de P gama menos P alfa, essa delta vai fazer com que todos os momentos, né, e todas as energias que apareçam nesse estado sejam as energias e os momentos associados com o estado gama. Então, ela vai impor que o E gama seja igual ao E beta, vai impor que o P gama seja igual ao P beta, em particular. Aqui tem uma distinção para fazer, né? Entre o D gama que está ali e a delta de E gama e delta de P gama, tá certo? O que você chama de, só aqui no comentário lateral, né? Você chama, por exemplo, de P gama é P1 mais P2 mais P3 mais P N gama, né? É a soma dos momentos de todas as partículas,
né? Você chama de E gama, é E1 mais E2 mais N gama, tá certo? Agora, o que você chama de D gama, né, é algo bem diferente, né? É D3P1, D3P2, D3P N gama, né? E aqui você tem ainda, eventualmente, naquela integral, né, uma soma sobre o resto dos números quânticos, sobre os spins, sobre as helicidades, sobre as cargas, os tipos de partículas que você tem aparecendo. Então, quando você está integrando em D gama, né, a delta de gama menos alfa, essa delta de gama menos alfa era uma delta de P1 menos P'1, supondo que o estado alfa contém uma partícula de momento P'1 vezes delta de P2 menos P'2 vezes até delta de P N gama menos P N gama. Aqui também supondo que o estado alfa tem o mesmo número de partículas que o estado gama. Se não tiver, já dá zero. Tá certo? Nessa história. Então, essa delta de gama menos alfa é um monte de deltas. Tá certo? E aquela delta P alfa, P gama menos P beta, ou P alfa, P gama menos P alfa, é uma delta só. Mas, essa delta aqui vai implicar que P1' é igual a P1, P2' igual a P2, Pn' gama igual a Pn, né, gama. Isso significa que o P gama vai ser igual ao P alfa e que o E gama vai ser igual ao E alfa. Tá certo? Tá claro isso? Isso é uma questão formal, mas a anotação às vezes pode confundir um pouco, né? Então, quando você integra, por exemplo, isso vezes isso integrado em E gama, isso significa que o teu E gama vai ser igual, né, ao E beta, né? Ou isso vezes isso significa que o teu E gama vai ser igual ao E alfa, né? De uma forma ou de outra, você termina com delta de alfa menos E beta, ou delta de E beta menos E alfa, que é a mesma coisa, né? Então você tem dois termos, na verdade, que vão dar delta de E alfa menos E beta, delta de P alfa menos P beta, né? E aqui, um deles vai ser proporcional a N gama alfa e o outro vai ser proporcional a N gama beta, com gama igual a alfa ou gama igual a beta nos dois casos, né? Então você vai ter um M estrela N beta alfa, que é aquele lá de baixo, ou um M estrela alfa beta. Certo? Então esse é o resultado dos dois termos cruzados que a gente tem ali. E agora tem o termo esse vezes esse, né? Para trabalhar esse termo que está aqui, nós vamos observar o seguinte. Essa delta e essa delta, por exemplo, vamos pensar ao contrário, pensar que essa delta e essa delta, esses caras que estão aqui, eles são uma certa função, né, de E gama e de P gama. A presença dessa outra delta, ela faz com que a função que você tem tenha que ser calculada em E gama igual a E alfa, no caso, ou em P gama igual a P alfa. O que a gente está usando é isso aqui, né? Delta f de x, delta de x, né, é igual a f de 0 delta de x. Tá certo? Então, eu tenho direito de substituir esse E gama e esse P gama por E alfa e T alfa, porque eu estou multiplicando por esse outro termo que está aqui. Tá certo? Com isso, eu obtenho um cara que é delta de E alfa menos E beta, delta de P alfa menos P beta, que sai da integral, e é um termo do mesmo tipo que esse que está aqui. Tá?
Então, com isso, esse cara daqui, né, vai me dar uma contribuição a mais, que é integral integrando, né, integrando de m estrela gama delta m gama alfa delta G gama menos E delta delta T gama menos P delta. Certo? Então, olha onde é que a gente começou. A gente começou aqui, ó. Delta de alfa menos beta igual a mesma delta de alfa menos beta mais alguma coisa. Significa que esta alguma coisa aqui, né, tem que ser igual a zero. Certo? Bom, para isso que ser igual a zero, as deltas não são zero, né? Deltas são distribuições, não um número zero. Então, o coeficiente dessas deltas é que tem que ser zero. Então, você tira essa situação aqui, ó, né? M beta alfa mais M estrela alfa delta mais integral integrando gama beta estrela m gama alfa delta G gama menos E alfa delta T gama menos P alfa igual a zero. Então, essa identidade que a gente obteve aí, né, é uma identidade envolvendo a matriz M, né, que é a matriz de transição, né, realmente, ela é completamente consequência da unitaridade da matriz S. Foi isso que a gente impôs ali, que a matriz S seja unitária. Então, isso impõe essa identidade para a matriz M. Né? Agora, se eu ainda fizer um caso em que alfa igual a beta, se o alfa for igual a beta, o estado inicial, né, se você estiver considerando foi igual ao estado final, né, então você vai ter o seguinte. Você vai ter M alfa alfa mais M estrela alfa alfa, tá certo? Isso é duas vezes a parte real, né, do M alfa alfa, né? Então você vai ter que duas vezes a parte real do M alfa alfa é igual, né, a menos integral de gama de M gama beta estrela, gama alfa estrela, vezes M gama alfa, portanto, é o módulo de M gama alfa ao quadrado, né, delta T gama menos E alfa, delta T gama menos P alfa. Certo? Agora, esse cara que está aí, né, eu posso interpretar mais uma vez, né, adequadamente. O que é M gama alfa? Né? Módulo de M gama alfa ao quadrado. Isso é
módulo ao quadrado, né? Isso é a probabilidade infinitesimal, M gama alfa D gama, né? A probabilidade infinitesimal de você ter uma transição do estado alfa para o estado gama, né? Se você integra isso sobre todos os gamas, você está tendo a taxa total de transição do estado alfa dado para todos os estados gama possíveis. Tá certo? Então, esse é um objeto que define, né, uma grandeza, né, que você chama de gama alfa. Ele é integral em D gama. A integral sobre D gama da taxa de transição do estado alfa para qualquer estado gama. Né? Isso daqui, ele é igual a 1 sobre 2πh cortado, 2πh cortado ao cubo sobre V elevado a n alfa menos 1, integral do módulo de n gama alfa ao quadrado vezes delta G alfa menos E gama delta P alfa menos P gama. Antes que vocês estranhem, eu lembro o seguinte, que isso aqui significa que a gente mais uma vez colocou o nosso sistema numa caixa. Tá certo? Aqui tem um D gama, né? Expressão do D gama. Exatamente. Quando a gente coloca o nosso sistema numa caixa, a gente tem M alfa menos M gama, né? Tinha uma coisa assim, menos 1. A gente fez essa conta lá para trás, né? Só que agora eu também estou somando sobre a densidade de estados finais. Essa soma sobre a densidade de estados finais também me traz um fator de volume. Esse fator de volume dos estados finais cancela exatamente o fator de volume que tínhamos no elemento de matriz S. A gente comentou isso. No elemento de matriz S, na caixa, né, você tem um fator de volume que só depende do número de partículas presentes no estado inicial, não no estado final. Então, essa fórmula aqui é uma aplicação da fórmula que a gente viu em geral, né, lá para trás. Portanto, esse objeto que está aparecendo aqui, ó, parará, né, ele é, a gente substituir esse cara aqui, vai dar 2πh cortado V sobre 2πh cortado ao cubo elevado a n alfa menos 1 gama alfa. Certo? Então, em particular, né, cancelando esses dois aqui, né, de um lado e do outro, certo? O que a gente obtém aqui é o que é chamado de teorema óptico, certo? Esse M alfa alfa é chamado a probabilidade, né, ou a amplitude da transição forward, para frente, né? Todas as partículas têm uma certa probabilidade disso acontecer. Todas as partículas simplesmente passarem, né, direto. Isso é descrito por aquela situação, M alfa alfa. Você tem probabilidade de você sair do estado alfa para qualquer outro estado, inclusive o alfa, inclusive o próprio alfa, né? Essa situação, ela está relacionada com a probabilidade de transição para qualquer estado possível, com a soma de todas as probabilidades de transição para todos os estados que você tem. Tá certo? Isso aqui é o tal do teorema óptico. O teorema óptico, né, ele é deduzido, né, lá na teoria
não relativista, né? Aqui pode ser relativista, não relativista, não interessa, né? O que a gente está considerando aqui. Completamente em termos da seção de choque total, né? Ele expressa em termos da seção de choque total. Você vê que esse gama alfa, né? Você vai ter possibilidade de relacionar com a seção de choque total, simplesmente se você fizer o N alfa igual a 2. Né? Se tiver N alfa igual a 2, ou seja, você tem duas partículas no seu estado inicial, tá certo? Com N alfa igual a 2, você tem ali um fator de volume elevado a N alfa menos 1. Então você fica com aquele fator de volume pura e simplesmente. E aí você vai fazer o quê? Vai dividir, né, a sua seção de choque, né? Você vai definir a seção de choque em termos do gama alfa, usando que a seção de choque é o gama alfa dividido pelo fluxo. E o teu fluxo é densidade de partículas, que é 1 sobre V, vezes a velocidade relativa da partícula que está incidindo, que a gente chamou de U alfa, lá atrás. Né? Então, nesse caso, nosso teorema óptico, né, assume essa forma aqui. Ó. N alfa alfa é igual a menos π H cortado sobre 2π H cortado elevado ao cubo, o alfa, sigma alfa. Tá certo? Então, beleza. Quer dizer, uma coisa tão geral, né, quanto o teorema óptico, ele pode ser deduzido desse formalismo, né, dessa maneira que a gente colocou aqui, sem maiores dificuldades. E o teorema óptico fica bem claro que ele é uma consequência direta da unitalidade da matriz S. Certo? Ele, em particular, pode ser usado para dar limites para diversas quantidades físicas. Tem um mundo de aplicações desse teorema dentro da teoria de espalhamento. Mas nós não vamos entrar em detalhes aqui. Certo? Maravilha. Então, parte 2, né? Essa parte 1, essa aula no Alfa Frankenstein, está dividida em 2 pedaços. Parte 1 foi essa. Parte 2 agora é a gente obter, a partir desse formalismo que a gente tratou aqui, de equações de Lippmann-Schwinger, não sei o que, né? Obter a linguagem original de descrição de espalhamento de uma partícula por um potencial, né? Que é o que a gente aprende lá quando a gente aprende na graduação sobre espalhamento. Em geral, o nosso ponto de vista é esse. Então vamos compatibilizar esse negócio com essa descrição que foi dada aqui, tá certo? Então, para isso, a gente vai passar razoavelmente rápido por cima de uma série de coisas aqui, né, que a gente já vai supor que são verdadeiras. Quer dizer, a gente falou de estados in e out, né? A gente falou que os estados in e out, eles são autoestados do hamiltoniano completo, né? E sujeitos a condições de contorno específicas. Tipicamente, o estado in, né, um pacote de onda montado com o estado in, tende, né, a um pacote de onda montado com estados livres para T igual a menos infinito. Né? Um pacote de onda montado com estados out tende a um pacote de onda montado com estados livres em T igual a mais infinito. Né? Então, tudo isso é verdade, a gente vai apenas particularizar o que nós estamos falando, né, para o caso em que o alfa envolve apenas uma partícula. Então, nosso estado in, né, ele vai envolver apenas uma única partícula, tá certo? Essa única partícula, né, eu vou supor que, deixa eu apagar isso aqui, parte 2, né?
falha ali. Potencial. Essa partícula, a gente vai supor que o estado IN associado com ela, né, ele seja tal, que a nossa hamiltoniana livre esse estado seja um alto estado da hamiltoniana livre. Certo? Eu estou improvisando um pouco, por isso que eu fico apagando. Né? Então, esses são os estados livres, em princípio. Né? Os nossos estados IN, né? Nós vamos supor que a gente tem conservação de energia. Então, se a energia do sistema, essa energia associada com uma partícula livre, ela vai continuar sendo a energia do sistema numa situação em que você tem um estado IN. Né? Vamos colocar, ao invés de IN, mais, né? Certo? Só para a gente manter a coerência com a nossa notação até agora, esse P, né, o momento da partícula, a gente está parametrizando com H cortado K, né? Então aqui a gente tem novamente H2, K2 sobre 2000, K mais. A diferença daqui é que aqui você tem H0 e aqui você tem H, né? Tem energia total, newtoniana total. Então, o nosso estado IN, ele satisfaz como antes, né, uma equação do tipo Lipton-Schwinger, né? Se K mais é igual a φK mais E de K menos H0 mais menos 1 de CK mais. Essa não é uma solução da equação de Schrödinger, mas é a transformação da sua equação de Schrödinger numa equação integral. Né? Você tem CK mais aqui e CK mais ali do outro lado. Tudo isso nós vimos, né, acontecer. A gente teve um argumento genérico de que essa forma que está aí satisfaz aquela condição de contorno que eu acabei de mencionar. Que quando o tempo t tende a menos infinito, se você montar um pacote de ondas para esse cara, esse pacote de onda vai tender a um pacote de ondas que é uma superposição de estados livres. Né? Legal. O que nós vamos fazer, essencialmente, é trabalhar essa equação que está aí. Tá certo? Para mostrar o aparecimento da amplitude de espalhamento. Aí o resto do serviço é razoavelmente simples. Né? Dá para fazer seguindo os textos básicos aí de espalhamento na mecânica quântica não relativista. Né? Então, para trabalhar isso aqui agora, nós vamos considerar essa ação do potencial sobre o psiK+. Certo? Veja que o psiK+ é um alto estado de momento, né? E o potencial, em geral, a gente está pensando como sendo uma função da posição, operador de posição. Certo? Nesse caso. Então, se eu quero usar esse V de x como potencial mesmo, eu tenho que incluir um conjunto completo de autoestados de posição, certo? Então, esse conjunto completo eu vou chamar, usando a mesma notação do Weinberg, né, φx, certo?
Φx é tal que xi aplicado em Φx, né, é igual a xi Fx. São autoestados de posição. Então, se eu coloco o conjunto completo desses caras, isso equivale a fazer isso aqui, né? Φx produto escalar de Fx com alguma coisa. Isso aí vai dar 1, né? Em tese. Então, esse produto escalar é com esse cara aqui, V se K mais, né? O V que é hermitiano, pode agir aqui no Fx. Como esse Fx é autoestado de posição, o V é um V de x, esse cara vai virar uma função de x, pura e simplesmente. Então, isso vira integral do dx, Fx, V de x, e agora eu tenho Fx psi K mais, tá certo? Esse Fx psi K mais vai definir o que eu chamo de psi K mais de x, tá certo? Esse x aí é um x vetor. Eu estou colocando o vetorzinho em cima só para não complicar, né? Então, definição, né? O que eu chamei de psiK mais de x é x psiK mais, né? É isso aqui, né? X cat cima, né? Essencialmente, função de onda associada com psiK mais, na outra notação. Legal. Então, colocando isso agora de volta aqui nessa expressão, tá certo? E projetando isso no x, né, eu vou ter o seguinte, né, ó, Fx psiK mais, que é o psiK mais de x, tá certo? Isso vai ser Φ K de x, que é o Φx com Φk, né? Mais a integral mais o produto escalar do Φx com E de K menos H0 mais E menos 1 V psiK mais, certo? Só que esse cara aqui, esse finalzinho aqui, é o cara que eu acabei de trabalhar, né? Ali, né? Tá certo? Então, esse cara é o integral de 3y, φy, v de y, né? Etc e tal, né? Então, isso aqui vai me dar o próprio Φk de x mais integral de 3y do Fx. Aí eu tenho E de K menos H0 mais E menos 1 V psiK mais, que vai ser Φy, V de y, psi K mais de y. Certo? Bom, psiK mais de x, V de x, são números agora. O que é o estado que realmente está entrando no meu produto escalar, né, é o Φx, que está aparecendo ali. Então, eu fico aqui com o meu elemento de matriz, né, aqui eu vou botar meu parênteses exatamente aqui. Φx, aquele operador, Φy. São os elementos de matriz desse operador. Como é que eu calculo isso? Φx
x. Operador que depende de P, essencialmente, vai ser o E de K menos H0 mais Y a menos 1. Y, né? Isso vai ser integral em dq, né? d3q de x é de k menos h0 mais y atuando no φq e φq no final da história. Eu estou colocando uma base completa de autoestados de momento, certo? Que eu estou chamando de φq, né? φq, φy, né? É o φq de y, né? Certo? Isso é a mudança, é a base de autoestado, de posição para a base de autoestado de momento, né? Isso aqui é fora da notação do Weinberg, a gente saberia o que é, né? É isso aqui, essencialmente. Então isso daqui é uma onda plana, essencialmente. Então essa onda plana é exponencial de menos i q y, né? Eu acho que é um fator de normalização aqui sobre 2π cortado a 3 meios. Certo? Bom, maravilha. Agora, esse operador aqui pode agir nesse cara, porque esse cara é autoestado do H0. Né? H0 é P2 sobre 2n, essencialmente. Né? Então, aqui, o H0 quando no φq vai dar o E de Q. E de Q. Então, eu vou ter E de K menos E de Q mais IY. E aqui eu vou ficar com φx, φq. Que é menos 1. Vou ficar com φx, φq, que é esse cara aqui, só que associado a mais IQx sobre 2πh cortado a 3 meios. Aqui, então, os 2πh cortado a 3 meios se juntam para dar um 2πh cortado ao cubo. E as duas exponenciais se juntam para me dar um exponencial de IQ x menos y. Eu vou escalar. Tá certo? Esse objeto que está aqui, eu vou chamar de g de x menos y. Tá certo? GQ, né? No caso. GK, né? Eu estou integrando sobre aqui, o momento que passou para colocar, né? Esse é o GK de x menos y. O resultado aqui é que GK de x menos y é isso que eu acabei de chamar aqui. Isso aqui é o φk de x mais integral d3y, né? De GK de x menos y, φ de y, psiK mais de y. Certo? Então eu tenho uma equação integral, né, que envolve o conhecimento dessa função de Green que está aí. Né? Tá certo? Esse GK está aparecendo aqui. Vamos fazer essa conta aqui, que não é uma conta muito complicada, não. Né? Então, vamos lá, GK, né, de x menos y, e ele vai ser aquela integral que está ali, né? E aquela integral eu posso escrever, basicamente, o truque aqui é escrever a integral em coordenadas esféricas, né? Então você vai escrever o d3q
como sendo Q2 dQ, onde esse Q agora é uma variável que varia de 0 até infinito, né? D cosseno θ, D φ, né? O cosseno de θ vai variar de menos 1 a 1 e o d φ vai variar de 0 a 2π, né? Então você vai ter isso aqui, ó, integral em Q2 dq de 0 até infinito, e aqui eu tenho mais integral de menos 1 a 1 d de cosseno de θ, integral de 0 a 2π dφ, né? Agora, exponencial de i, q escalar x menos y, eu escolho o x menos y na direção do eixo z, né, do plano Q, do volume QX, QY, QZ. Então eu escolho ele para, o x menos y paralelo, ou melhor, faço o contrário, né? Eu escolho o eixo z desse plano, desse sistema de coordenadas que eu estou usando aí para o vetor Q, paralelo a x menos y. Portanto, Q escalar x menos y vai ser Q, módulo de Q, módulo de x menos y, cosseno de θ. Tá certo? Então isso aqui vai dar exponencial de Q, x menos, módulo de x menos y, cosseno θ. Dividido por E de K menos E de Q mais IY. Tá bom isso aqui? Tá entendido esse truque? Né? Você tem aqui QX, QY, QZ, né? Da sua variável de integração. Né? Eu estou escolhendo o QZ paralelo a esse vetor, x menos y. O QZ, a orientação do meu sistema de coordenadas, né, paralelo ao K. Eu posso fazer isso porque a minha integral é invariante por rotações. Né? Ela só envolve coisas que são invariantes, são preservadas por rotações. Aqui tem um produto escalar e aqui eu tenho coisas que dependem de Q2, essencialmente. Então não tem problema nenhum. Bom, aí eu tenho que fazer a integral sobre d cosseno θ, né? Desse cara, chama cosseno θ de U, né? Nossa variável. Então você vai ter o quê? Você vai ter integral 0 a infinito, a integral sobre o φ já dá 2π direto, né? A integral sobre o d cosseno θ vai dar aqui 2 dq. Você vai ter E aí, que módulo de x menos y, cosseno θ, sobre IQ módulo de x menos y. Né? Calculado entre cosseno θ igual a menos 1, cosseno θ igual a 1. Né? E 1 sobre E de K menos E de Q mais Y. Certo? Então, quando você fizer em 1, você obtém exponencial de IQx menos y. Quando você fizer em menos 1, exponencial de menos IQx menos y, subtrai um do outro, né? Dá duas vezes, você tem 1 sobre i, né, nesse caso, dá duas vezes o seno. Né? Tá certo? Então, isso vai dar 4π integral de 0 a infinito de Q2 dq, seno de Q módulo de x menos y, dividido por Q módulo de x menos y, 1 sobre, vamos substituir o E de K, o E de Q, etc. e tal, ele dá H2 sobre 2π, K2, né? Você vai ter K2 menos Q2 mais Y, e aqui você tem um H2 sobre 2.000, então 2.000 sobre H2, né? É o que vem para cima. Certo? Faltou 2π3, né? 2π, H cortado, calculo. Né? Estava presente ali no início.
início, tem que continuar. Né? Estou com um problema de dar cortado aqui, né? Tá bom. Acho que o Weiner sumiu, comecei a cortar o cubo aqui. Eu vou manter ele aqui. Deixa ele aqui. Eu não estou vendo por que ele some, não. Então, deixa ele quieto. Né? Aparecer por ele aqui. Então, quando você vê que esse Q que está aqui, né, cancela com esse Q daqui de cima, né, e você tem seno de Q, módulo x menos y, etc. e tal. Isso daí vira você pode agora voltar para trás, então não sei porque o cara foi para frente. Né? Caí na espadela do Weiner, né? Peguei a minha exponencial e transformei em seno, né? Só que para continuar você pega o seu seno e transforma em exponencial. Então não devia ter feito isso, né? Esse é o mal do cara que fica atento muito ao que o cara está fazendo. Ele devia fazer com personalidade, fiz sem personalidade, olha o que deu. Então vamos voltar para trás. Seno de Q, x menos y, né, é a mesma coisa que exponencial de IQ módulo de x menos y menos exponencial de menos IQ módulo de x menos y sobre 2i. Certo? Então deixa eu tirar esse 2i daqui, vai ficar menos 2π. Tá? Aqui eu tenho duas integrais, eu vou pegar a segunda integral e vou trocar Q por menos Q. Eu troco Q por menos Q, minha integral ela vira uma integral de 0 a menos infinito. Q de Q se mantém. E a exponencial ela troca para a exponencial de Q módulo de x menos y. O resto não se altera, porque aqui é 2, né, etc. e tal. Essa integral aqui eu troco para menos a integral de menos infinito a 0. Tá certo? Com esse menos aqui dá mais, as duas se somam e o resultado final é que eu posso transformar isso aqui por simplesmente na integral de menos infinito a infinito da exponencial de Q para H. Tá certo? Eu não devia ter seguido, né, cegamente nosso querido Weiner. Q de Q, etc. e tal. Como é que faz essa integral? Você calcula essa integral como sendo o limite de uma integral calculada sobre esse contorno do plano Q complexo. Né? Esse contorno menos R real de Q, imaginário de Q. Isso aqui é um arco de círculo, né? Tá certo? Essa parte que está aqui, de raio R também.
E a ideia é que esse R vá para o infinito. Né? Posso calcular a integral quando o raio R vai para o infinito. A integral quando o R vai para o infinito é a integral de menos infinito a mais infinito na parte real, mais a integral sobre esse semicírculo lá no infinito. A integral sobre esse semicírculo no infinito converge porque a parte imaginária do Q é positiva, tá certo? Se você substituir real de Q mais imaginário de Q, isso aqui vai dar menos, vai dar um exponencial decrescente proporcional a menos a parte imaginária de Q, lá em cima. Então, isso converge lá em cima, portanto a integral vai para zero sobre esse semicírculo daqui. Né? Então você pode calcular a integral por teorema de resíduos. Né? Esse termo que está aqui, você pode escrever como K mais Q menos Y mais Y, perdão, menos Y, vezes K menos Q mais Y. Na verdade, isso, raiz de Y, não é assim, alguma coisa assim. Acho que é isso que fica K2 menos Q2 menos Y ao quadrado. Não precisa da raiz. Q menos Y ao quadrado. Isso daqui, por sua vez, fica Q2 menos 2Y Q mais Y2. Né? O que ele fez aí foi renomear o epsilon. Mais ou menos. Eu tenho que garantir que esse objeto aqui continue sendo positivo. Isso é verdade? Bom, esse cara, ele vai se dividir, né, em real de Q mais I imaginário de Q, né? E você tem menos 2y vezes isso, né? Menos. Então, tem a parte real que vai dar menos 2y real de Q. Esse cara aqui, 2y real de Q, continua sendo positivo, porque... não, desculpa. Cuidado aí que o Q aí pode ser tanto positivo quanto negativo, então você não tem uma garantia de que o epsilon é positivo ou negativo. Não, por hipótese o epsilon é positivo. Essa é a nossa hipótese. Por hipótese, ok, mas essa expressão embaixo, o Q é quem está sendo integrado, o Q pode ser negativo ou positivo pela integração. Pior, ele pode ser complexo. Não, eu estou no plano real, na parte real somente. Porque o problema dele ser complexo é que o epsilon poderia ser complexo também. Para retornar a expressão anterior? Deixa eu pensar aqui. Porque o termo de epsilon 2 você pode dizer que está desprezando. Mas esse outro negócio está mal de desprezando. Vamos analisar isso com mais calma. Né? Eu vi isso alguma vez, alguma coisa parecida que eu não lembro como é que era resolvido em uma coisa de propagador de Feynman. A prescrição mais e epsilon já é o que você considera ser propagador de Feynman. Né? Mas eu não vi direito, não, só vi. O que eu queria mostrar é que... peraí, eu estou analisando a coisa ao contrário. Porque a gente tem um probleminha. Né? O que eu estou analisando ao contrário é o seguinte. Que a integral em Q. E o polo, portanto, é no lugar fixo, é em K. Tá certo? Então é assim, tem K2 menos Q2
mais I epsilon. Tem que escrever isso aqui de outro jeito. Tem que escrever isso daqui como Q menos K mais I epsilon. Peraí, K menos I epsilon. Q mais K menos I epsilon. Eu acho que eu tenho que ter um sinal de menos aqui na frente. Não é isso? Opa. Então, peraí. Isso aqui dá menos Q2, né? Mais K é menos, né, também. K mais I é K menos I epsilon ao quadrado. Agora sim, esse K é o módulo do vetor K, então ele é positivo. Aí eu não vou ter problema. Tá certo? Esse K vem da onde? Né? Esse K é esse K aqui, que é o momento original da partícula. Né? É o módulo do momento original da partícula. Então esse cara é positivo e real. Real e positivo. Então analisando tudo ao contrário, né? Depois edita esse negócio aí, corta. Né? Então aqui sim, esse cara agora eu posso escrever como K2 menos 2i K epsilon menos epsilon 2, não é isso? E 2K epsilon eu chamo de epsilon linha, isso aqui é positivo do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então, eu posso dizer, eu posso fazer, né, essa mudança aqui, chamando isso aqui de epsilon linha, se eu quiser, tá certo? Que eu vou chegar na mesma coisa, né? Mas não assim, sim assim, né? Q menos K mais I epsilon, linha, Q mais K menos I epsilon, linha. Certo? Bom. Maravilha. Então, onde é que estão os polos em Q desse cara? Eles estão colocados aqui. Já que o K é positivo, eu tenho um polo em Q igual a K menos I epsilon, né? Vamos supor que o K esteja aqui, o K seja positivo, esteja aqui, né? Então esse aqui é o K menos I epsilon, e eu tenho um polo em Q igual a menos K, né? Não é isso? Menos K mais I epsilon. Portanto, essa integral, se ela vai coincidir com a integral original, né, basta calcular ela usando o teorema de resíduos. E aqui eu tenho um polo simples, tá certo? Nesse ponto, Q, né, igual a menos K mais I epsilon. Então, tudo que eu tenho a fazer é calcular o resíduo dessa integral nesse polo. Né? O resíduo dessa integral nesse polo vai ser 2πi, né? Resíduo. Né? Vamos continuar. Menos 2πi, integral já foi. Então, o resíduo desse cara vai ser multiplicar pelo fator que tira esse denominador daqui, tá certo? Pelo menos, né? Não me esqueço. E calcular no polo, né, o integrando, o resto do integrando, que é isso que está aqui vezes isso que está aqui. Né? Então, o integrando vai ser Q, aqui tem o 2π cortado ao cubo, né? Então, o Q que vai ser menos K, já estou desprezando I epsilon, tá certo? A gente vai mandar ele para zero. A exponencial de menos I K módulo de x menos y, tá certo? Sobre módulo de x menos y. E tem o denominador que é 1 sobre esse objeto que está aqui, em Q igual a menos K. Né? Q igual a menos K vai dar menos 2K, com o sinal de menos dá 2K. Aqui eu tenho 2K no meio da história.
Então os nossos Ks caem fora, né? Tem 2πi, né? Também. Então aqui tem um menos 2πi vezes mais 2πi. Então tem um módulo de 2πi ao quadrado, né? No meio da história. Então isso aqui está dando... E tem um 2.000 sobre h cortado. 2.000 sobre h cortado ao quadrado. Muito ruim isso. Não vai aparecer esse h cortado a quinta, não. Então tinha que sair h cortado em algum lugar. Então tem um 4π. Professor, o h cortado não deveria estar na exponencial, não? Não, porque eu já estou usando... Eu não estou usando momento, eu estou usando número de onda. Eu estou usando h cortado k. Então quando você usa número de onda é aí kx, não é aí kx sobre h cortado. Porque é tipo isso, né? Você tem E aí px sobre h cortado, né? Quando tem o h cortado k, então acaba essa necessidade desse h cortado. Então o problema não é aí não. Tem alguma coisa que ou eu ou o y eu acho mais provável, seja eu ou esteja errando. Né? 4π2, vamos manter o erro até o final, depois a gente dá uma olhada nisso. Então aqui a gente tem 4π, 2π ao cubo, tem um h cortado à quinta, que eu sou profundamente desagradável. Né? Aqui eu vou ter um 8π2, né? Tem um 2 aqui embaixo, então eu volto para 4. Tá certo. E o sinal de menos, a gente cancelou com esse cara que está aqui. Então a gente vai ter exponencial de menos ik, módulo de x menos y, sobre módulo de x menos y. Certo? O sinal de menos não foi cancelado. Foi? É que eu não botei o menos aqui, ó. Mas ele não tem menos aí. Esse menos que estava aqui, ele veio dessa decomposição que está aqui. Só que eu reincorporei ele aqui. Entende? Aqui era Q, né? Virou K. Tá certo? O sinal de menos estava aqui. Só que aqui é menos também. O sinal de menos estava aqui na decomposição. Quando eu faço Q igual a menos K, dá menos 2K. Dá mais 2K. Exato, embaixo não tem sinal de menos, mas em cima tem. Que Q é menos K. Em cima tem da onde? Que não fica menos K? Ah, tem razão. Isso tudo é bom. Tem razão. Não, sinal de menos a mais. Menos K. Bom, o sinal de menos está bom. Tá bom? Tá bom, deu certo. A exponencial de ik, módulo de x menos y, ok. O módulo de x menos y embaixo, ok também. Só que o fator final tem que ser... Aqui faltou o mi, né? O fator final tinha que ser 2.000 sobre 4π h cortado ao quadrado. Vamos descontar aqui, né? 4π2 por 8π3, né? Dá 2π. Então aqui dá 2π. Né? H cortado assim. Está faltando o quê? Só vai começar a procurar aqui. Está faltando dois em cima, não era para ter. Não, está sobrando H cortado ao cubo. É isso. O resto tudo certo. Sobrando exatamente o H cortado ao cubo que eu meti ali. Será que ele existe? Será que ele não existe ali, por exemplo? Não, ele existe. Ele existe? Porque, o H cortado ao cubo veio daquela função de onda. Exponencial de ikx. Mas ela não é para quando essa em P? É verdade. Então, nosso querido Weinberg comeu mosca, porque ele meteu um H cortado na etapa anterior. É isso mesmo, matou. Não deveria ter esse H cortado aqui como fator de normais. Eu já apaguei ali, né? Enfim, volta aí, filho. Né? Lá atrás eu escrevi, quando eu coloquei a definição do φx, φq,
eu coloquei com normalização de 2πh cortado a 3 meios. Só que como é Q, né, e não H cortado Q, não tem esse H cortado na normalização. Então esse H cortado ao cubo não está presente aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E, portanto, nosso H cortado sobra ao quadrado, conforme manda a natureza. Demora, mas a gente acerta. Legal. Bom, a gente encontrou essa expressão aqui, né, para a nossa função de onda, né? Se K mais x, né? Ficar mais x, ficar mais, não existe isso, né? Mais integral d3y do gk de x menos y vezes v de y sin k mais de y, né? Se você agora fizer, né, o nosso limite específico, né, quando o módulo de x tende a infinito, né, x é o quê? Né? Vamos supor, você vai montar aqui um pacote de onda, né, que está centralizado em torno do x igual a x0. Assim, então, você vai multiplicar isso aí por g de x, né, e vai somar esses caras, né, vai integrar. Né. Então, você pode pensar, esse x que está aqui é no espaço de posição, né, é o ponto de observação da sua partícula, é onde a sua partícula está, ou em volta do ponto de onde a sua partícula está. Então, num experimento de espalhamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai medir a posição dessa partícula longe o suficiente do centro espalhador. Tá certo? Longe o suficiente do centro espalhador significa que esse x vai ser muito maior do que esse y, e, portanto, o módulo de x menos y vai tender ao módulo de x. Tá certo? Se a gente chamar o módulo de x de R, né? Então, numa situação em que o módulo de x seja muito maior que o módulo de y, o que significa estar distante do centro espalhador, ou seja, a partícula já foi espalhada. Você está só medindo aonde que ela foi parar, né? Mas você não está mais medindo, ela já é livre de novo, né? O teu sistema, ele vira uma superposição de uma onda plana, livre, né? Esse cara é um cara assim, é 1 sobre 2π elevado a 3 meios, exponencial de kx, né? Eu vou escalar aqui, né? Deixa eu ver se é mais ou menos. Mas tá certo, né? Então, esse cara que está aqui vai tender, né, a uma certa constante, deixa eu chamar de alfa, né? G de módulo de x menos y, vai tender a uma certa constante vezes exponencial de menos i k r sobre r. Tá certo? Essencialmente. Se o x for muito maior do que o y. Né? E
Você colocando isso tudo aqui dentro, né, você vai ver que a tua função de onda